Olá, eu me chamo Camila Mesquita, sou estudante de Engenharia Química da Universidade Federal da Paraíba. Hoje eu venho mostrar um trabalho sobre revisão bibliográfica da aplicação de cromatografia para análise e separação de carotenoides por cultivo submerso. Esse trabalho foi realizado pela minha equipe de pesquisa do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal da Paraíba. Bem, por que a gente escolheu esse trabalho? Bem, o setor industrial alimentício e a agroindústria vem mostrando uma quantidade imponente de poluição ambiental, nas mais variadas formas. Outro dado também bastante importante foi publicado por um artigo da Fundação Ellen MacArthur em 2018, onde estimou que até 2050 80% dos alimentos serão consumidos pelas grandes cidades. E isso vai ocasionar uma falta de demanda mundial, o que tornará o preço dos alimentos muito mais caros e escassos. Bem, pensando nisso, o grupo de pesquisa trabalhou em uma revisão bibliográfica onde os alimentos e resíduos agroindustriais eram utilizados visando a biotransformação destes em algo útil para a sociedade, que no nosso caso seriam transformados em carotenoides. E para provar a eficiência dessas transformações, este trabalho abrangeu duas técnicas analíticas para separação de moléculas, que é a cromatografia líquida e a gasosa. E os produtos que foram utilizados e estudados foram a manipoeira e o umbu. E o que é uma revisão bibliográfica? É uma técnica de estudos observacionais, estudos experimentais e análise crítica da literatura utilizada para sintetizar os estudos considerados primários. E ele ajuda em verificar potenciais produtos e técnicas, servir de base de início para outras pesquisas, apontar parâmetros que podem ser utilizados ou otimizados, definir o objetivo de estudo e otimiza também a revisão para algo mais específico. Bem, o que é a manipoeira? A manipoeira nada mais é do que um líquido leitoso amarelado oriundo da prensagem do processo de fabricação da farinha de mandioca. Já o umbu é uma fruta brasileira, mais localizada no centro do semiárido, e é composta por diversas substâncias, inclusive açúcares, proteínas, lipídios, entre outros. E por que essas duas foram escolhidas para o estudo? Bem, a manipoeira possui um ácido cianídrico que é altamente prejudicial ao ser humano e ao meio ambiente, e o umbu, por conter bastante vitamina C, vem sido bastante visado pela indústria alimentícia. No entanto, o descarte incorreto tem sido bastante visto e, por conta disso, ocasionando poluição. E o que é a cromatografia? A cromatografia nada mais é que uma técnica analítica utilizada para separação e caracterização de substâncias. A palavra cromatografia vem do grego chroma, que significa cor, e grafia, de escrever. Bem, a cromatografia líquida é o método analítico responsável pela separação de misturas que contêm muitos compostos similares, também conhecida como cromatografia de alta eficiência, CLAE, e em inglês, que é o mais conhecido e utilizado, HPLC. E essa cromatografia líquida, ela tem a fase móvel e a fase estacionária. E essas duas fases são compostas por substâncias líquidas e vai depender da solubilidade dessas substâncias para que a gente consiga verificar o tempo de retenção das substâncias e analisar os picos cromatográficos. A cromatografia gasosa consiste também no método de separação e determinação de substância, onde a principal característica deste composto é ser volátil ou semivolátil. A forma de separação consiste em duas fases, uma fase móvel, que é a gasosa, e uma fase estacionária, que é a líquida, no nosso caso, de objeto de estudo. Ao lado a gente pode observar uma figura do funcionamento do cromatógrafo gasoso, onde a gente tem um cilindro de gás, que geralmente pode ser o hidrogênio ou o hélio, que é a fase móvel, que é inerte, ele não pode ter interação com o nosso analito, e a gente também pode observar o injetor, que é onde entra a nossa amostra, e normalmente a gente usa ele quente, que a gente utiliza modo splitless. A gente vê a coluna cromatográfica, que geralmente é utilizada capilar, o detector, e a gente finalmente consegue ver o sinal cromatográfico, que é o analisado. E como foi feita essa análise de revisão bibliográfica? Primeiro, a gente escolheu a base de dados, que foi a Web of Science. A gente escolheu essa por conta da abrangência de artigos e pelo convênio que a nossa instituição possui.
O operador booleano foi escolhido AND por ele ter mais resultados durante a nossa busca. Os descritores foram cromatografia gasosa, cromatografia líquida, carotenoides, manipoeira, umbu e lipídios em português e inglês. Os critérios de exclusão foram artigos anteriores a 2018, substâncias que não pertencessem à classe de carotenoides e ou lipídios, que não continham manipoeira, umbu em cromatografia líquida ou gasosa. E como resultado, a gente conseguiu encontrar 44 trabalhos com essas características, e desses 44 trabalhos, a gente aplicou os critérios de exclusão e inclusão, admitindo que o tema do trabalho deveria conter carotenoides encontrados em manipoeira, umbu, carotenoides diversos que utilizassem o método de cromatografia gasosa ou líquida como técnica de separação e ou quantificação. E aí a gente conseguiu resumir essa quantidade de trabalho em apenas 6 trabalhos. E dos resultados, a gente conseguiu verificar que em todos os trabalhos citados, as análises de lipídios, também na forma de carotenoides, ácidos graxos e ésteres metílicos, foram analisados e separados em cromatógrafos, em sua maioria gasosos, entre os anos de 2018 a 2020. As colunas que foram mais utilizadas desses trabalhos foram a capilar, para carotenoides, temperatura do injetor entre 250 graus em 2 trabalhos e 230 em apenas um trabalho. Os autores descreveram o pré-tratamento da amostra como processos derivativos como transesterificação e sililação, já que a gente precisa transformar a molécula em algo mais volátil. Após 30 minutos de exposição, a concentração de beta-caroteno se reduz à metade da concentração inicial, justamente por ele ser fotossensível. Os cromatógrafos mais eficientes para análise de carotenoides são os acoplados à espectrometria de massas. A manipoeira tem um alto potencial de conversão de carotenoides. E a polpa de umbu tem um potencial antimicrobiano e possui uma diversidade de compostos e fenólicos e sua composição, muitos deles podendo ser transformados em carotenoides. Com isso, a gente conclui que o trabalho mostrou que nestes 2 últimos anos tem se estudado sobre a separação, detecção e quantificação de carotenoides em diversas matrizes para diferentes finalidades. Novas tecnologias vêm sendo aplicadas para o avanço da qualidade dos cromatógrafos gasosos, mostrando que a técnica se mostra bastante promissora em análise de lipídios e ácidos graxos obtidos de biomassa alimentícia. Não foram encontrados trabalhos sobre cultivo submerso nesses 2 últimos anos, e embora manipoeira e umbu sejam bastante produzidos em larga escala, os últimos anos mostraram que houve um aumento nas pesquisas relacionadas a esse tema, o que torna a pesquisa deste grupo bastante relevante. Muito grata por todos assistirem. Essas são as nossas referências. Sejam bem-vindos ao Congresso. Tchau, tchau.